Capítulo 2. Centopeia de garras amarelas e dorso roxo. Tradutor: Nioibo Studio. Editor: Nioibo Studio. Dazi. Sai logo. Foi você agora mesmo. Gritou Gao Peng, animado, enquanto voltava para o quarto. Ao ouvir a voz de seu dono, Dazi, a quem Gao Peng chamava, simplesmente permaneceu esparramado preguiçosamente no chão por um tempo. Só depois de ser incitado por Gao Peng mais algumas vezes é que Dazi rastejou, cansado, para fora de debaixo do sofá. Uma carapaça roxa profunda foi revelada, a qual, sob a luz da lâmpada, emitia uma cor escura e turva. Membros amarelo-claros com garras emitiam um som nítido ao se moverem pelo chão, semelhante ao som de dedos tamborilando sobre uma mesa. Esta centopeia de dorso roxo e garras amarelas era o que Gao Peng carinhosamente chamava de Dazi porque seu corpo era grande e também porque tinha a aparência de uma centopeia de cor roxa. Tudo bem, na verdade era apenas uma versão gigante e ampliada de uma centopeia. Mas esta centopeia de dorso roxo e garras amarelas foi o único animal de estimação deixado por seus pais. Gao Peng ainda se lembrava de quando seus pais trouxeram Dazi para casa 3 dias depois da transformação da Terra. Naquela época, Dazi não tinha nem perto do tamanho atual, era apenas do tamanho de um hashi. Naquela época, a carapaça de Dazi ainda era de um roxo claro, com um leve toque de rosa, o que a tornava bastante fofa. Gao Peng balançou a cabeça e expulsou os pensamentos estranhos da mente. Ele abaixou a cabeça para olhar para o atual Dazi. Com um comprimento de corpo de cerca de 2 metros, a largura de uma palma e mandíbulas ferozes na cabeça que estalavam constantemente, Dazi parecia tudo menos fofo. Até mesmo levá-lo para passear em plena luz do dia poderia assustar até uma vovozinha. Os globos oculares negros de Dazi eram apenas um espetáculo, pois Gao Peng sabia que sua visão era fraca. Ao se movimentar, Dazi dependia do par de antenas roxas em constante balanço em sua cabeça para entender o ambiente ao redor. Esse par de antenas permite que Dazi sinta cheiros, detecte vibrações e até diferencie sons. Embora Dazi tivesse uma aparência feroz, Gao Peng não tinha o menor medo dele. Afinal, esse cara havia crescido sob seus cuidados e foi seu único companheiro naquela casa por 3 anos inteiros. Mais importante ainda, foi o último animal de estimação que seus pais lhe deram antes de morrerem. Dazi, foi você que espantou aquela aranha mais cedo. Disse Gao Peng, enquanto se agachava e acariciava curiosamente a carapaça fria da cabeça de Dazi. Era gelado ao toque, como um pedaço de metal frio. Dazi não respondeu. As antenas em sua cabeça apenas balançavam suavemente. Gao Peng não se importou com a falta de resposta. A inteligência de Dazi não era alta. Provavelmente só tinha a capacidade de raciocínio de uma criança de 3 anos. Dazi não conseguia entender frases ou sentenças mais complexas, mas conseguia entender alguns comandos simples. Por exemplo, morder, fingir-se de morto ou girar 3 vezes. Embora Dazi não tenha respondido, Gao Peng sabia que o sibilar furioso que ouvira antes era de Dazi. Depois de conviver com Dazi por tantos anos, ele estava familiarizado com os sons que ele podia emitir. Os monstros eram extremamente territoriais. Dazi pode ter parecido dócil, mas, de acordo com o que os professores de Gao Peng ensinavam, as centopeias de dorso roxo e garras amarelas eram monstros extremamente ferozes e cruéis. Ao pensar nisso, Gao Peng deu um tapinha na cabeça. O senhor Zhang não pode ter mentido para mim de novo, certo? Pensou Gao Peng, desconfiado. Mas Dazi parecia tão dócil e gentil. Olhando para Dazi, Gao Peng puxou delicadamente suas antenas roxas. Elas pareciam elásticas, como 2 longas molas de borracha. Dazi revirou seus olhos negros para cima para olhar para Gao Peng, então continuou a se esparramar cansado no chão. Como se dissesse, este mestre realmente não tem nada melhor para fazer. Vendo o quão preguiçoso Dazi era, Gao Peng achou difícil acreditar que se tratava de um monstro feroz e cruel. Gao Peng hesitou um pouco enquanto olhava para Dazi que estava a seus pés,
Então ele concentrou sua concentração em Dazi. Enquanto Gao Peng olhava para Dazi, fileiras de informações que só ele conseguia ver apareceram diante de seus olhos. Nome do monstro: centopeia de garras amarelas e dorso roxo. Nível do monstro: nível 5. Grau do monstro: normal. Atributo do monstro: veneno. Condição do monstro: saudável feliz. Fraqueza do monstro: elétrico. Requisitos para promoção ao grau excelente. Cristal de núcleo de monstro do tipo elétrico acima do nível 10, não incluindo o nível 10, 600 gramas de madeira atingida por um raio de 100 anos, 10 talos de grama de sombra. Instruções de uso. Gao Peng ficou ligeiramente atordoado. Desde seu 18º aniversário, ele percebeu que havia misteriosamente adquirido a habilidade de ver as estatísticas dos monstros, por exemplo, na forma da tabela que apareceu diante de seus olhos. Cada monstro tinha uma tabela de estatísticas diferente. Por exemplo, as estatísticas da pequena aranha da vovó Shen eram as seguintes. Nome do monstro: aranha cinza listrada. Nível do monstro: nível 3. Grau do monstro: normal. Atributo do monstro: madeira. Condição do monstro: saudável feliz. Fraqueza do monstro: fogo. Requisitos para promoção à classe excelente. Gao Peng quase morreu antes, pois se deu conta de que uma bola de papel em chamas deveria ser considerada um ataque de fogo, e por isso decidiu testar se sua nova habilidade lhe daria informações precisas. Ele se arriscou, sem outra razão além de não conseguir conter a curiosidade. Espera aí, condição monstruosa, feliz. Então aquela aranhinha estava mesmo brincando de pega-pega comigo. Parece que ela se divertiu bastante. Pensou Gao Peng enquanto seu rosto se fechava. Quanto ao motivo pelo qual Gao Peng não testou sua habilidade em seu próprio Dazi, primeiro, ele não suportava fazer isso. Segundo, era difícil encontrar algo que pudesse ser usado como um ataque do tipo elétrico. Ele poderia, é claro, quebrar alguns cabos elétricos para testar. Mas, com um pouco de reflexão, percebeu que, mesmo que Dazi não fosse fraco contra a eletricidade, esses cabos ainda o queimariam facilmente. Promoção para nota excelente. Murmurou Gao Peng para si mesmo, enquanto seus olhos brilhavam de expectativa. Monstros de nível excelente eram extremamente raros. Mesmo em um grupo de 100 monstros iguais, era possível não encontrar um único monstro de nível excelente. Monstros de nível excelente e de nível normal não diferiam apenas em termos de força, mesmo que os monstros fossem do mesmo nível e espécie. Um monstro de nível excelente poderia facilmente enfrentar 2 monstros de nível normal ao mesmo tempo sem ser prejudicado. Após a promoção para o nível excelente, ainda seria possível uma promoção para o nível perfeito. A promoção para o nível perfeito era de extrema importância, pois apenas monstros de nível perfeito poderiam ultrapassar os limites para se tornarem monstros de nível comandante. Gao Peng só tinha visto monstros desse nível na internet ou na televisão. O poder aterrorizante desses monstros estava gravado em sua mente. Incapaz de conter sua excitação, Gao Peng acariciou a carapaça fria da cabeça de Dazi e disse com determinação: Dazi, eu definitivamente vou deixar você ser promovido a um monstro de nível excelente. Aos olhos de Gao Peng, Dazi era mais do que apenas um amigo, era um parceiro. Um parceiro que o acompanhou nos últimos 3 anos solitários de sua vida, e o único parceiro que seus pais lhe deixaram. Gao Peng cerrou o punho secretamente. Então, soltou-o e se levantou para ir à cozinha. Abriu o freezer e tirou um pedaço de carne congelada. A carne estava dura e com pedaços de gelo. Ele tirou um mini machado de metal de um armário e prendeu a carne congelada em uma tábua de corte de madeira feita especialmente para isso. Dong, dong. Golpes fortes do machado de metal faziam pedaços de gelo voarem por todos os lados. Depois de cortar a carne em 6 pedaços menores, Gao Peng pegou uma grande tigela de aço inoxidável. Com um leve movimento do machado,
todos os pedaços de carne foram varridos para dentro da tigela. Depois, ele pegou algumas cenouras da geladeira, lavou-as e cortou-as em pedaços grandes antes de jogá-las também na tigela de aço inoxidável. Este foi o jantar de Dazi hoje. Ele fazia 2 refeições por dia, uma de manhã e outra à noite. A alimentação de Dazi era simples e rudimentar, consistindo em pedaços de carne crua e cenoura, ou carne cozida e batata, em todas as refeições. Sua dieta era bastante variada. Inicialmente, ao criar Dazi, Gao Peng era extremamente cauteloso ao decidir que alimento lhe daria. Afinal, antes disso, ninguém tinha experiência em criar centopeias gigantes. Buscando informações na internet, Gao Peng descobriu mais tarde que as centopeias são animais que se alimentam de uma grande variedade de coisas. Elas geralmente gostam de se alimentar de insetos como larvas de farinha, grilos, besouros, cupins, cigarras, libélulas, aranhas, moscas e abelhas. Bem como de seus ovos, larvas, filhotes, etc. Ao mesmo tempo, também podem comer minhocas, caracóis e carne, vísceras, sangue e cartilagem de peixes, aves e gado. Elas até comem alimentos de origem vegetal, como cascas de frutas, batatas, cenouras, vegetais, etc., ou até mesmo leite e pão. Mas Gao Peng era um pouco preguiçoso por natureza. Alimentar Dazi com carne fresca e vísceras era inaceitável, pois elas cheiravam mal e eram difíceis de limpar. Insetos eram uma área que Gao Peng explorou inicialmente. Ele costumava capturar insetos nos jardins e áreas verdes da cidade para alimentar Dazi, mas, à medida que Dazi crescia, percebeu que esse método não funcionava mais. Depois de se cansar por meio-dia capturando insetos, ele ainda não teria capturado o suficiente para dar um lanche a Dazi. Carne era mais fácil e simples. Além disso, podia ser comprada em grandes quantidades no mercado. Quanto a comprar insetos no mercado, Gao Peng teve que admitir que se ele comprasse insetos para cada uma das refeições de Dazi, não teria como continuar tendo Dazi como animal de estimação, era muito caro. Após a morte dos pais de Gao Peng, ele conseguiu receber uma quantia considerável de dinheiro do governo como pensão. Além das economias acumuladas pelos pais, Gao Peng tinha dinheiro suficiente para viver uma vida simples e segura até o fim da vida. Mas isso era suficiente apenas para viver uma vida comum, sendo uma pessoa absolutamente comum. Entretanto, após a morte de seus pais, Gao Peng não conseguia mais se conformar com a identidade de uma pessoa comum enquanto vivia em um mundo imprevisível. Ser comum significava ser medíocre, o que significava ser impotente quando o desastre acontecia.